A gente fecha a câmera e vídeo ou pode deixar? O que você preferir, Nana. Bom, esperando o pessoal aqui entrar para o nosso webinar, aqui o nosso último episódio da série de diversidade da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Fernanda Barros, sou coordenadora aqui de Novos Negócios e é um prazer recebê-los e também receber as palestrantes para a nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assédio em tempos de home office, é um tema um pouco delicado para a gente conversar, mas a gente trouxe 3 super especialistas também que lidam diariamente com esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Só explicando um pouquinho de como vai ser o dia hoje. Então, as 3 panelistas vão fazer uma apresentação para vocês e eu tenho certeza que durante as apresentações vão surgir questionamentos, dúvidas, e a gente vai ter um tempo no final da palestra para vocês interagirem diretamente com elas. Então, o que eu peço é o seguinte, caso vocês tenham algum tipo de pergunta, é só direcionar elas para a caixa de Q&A que está aqui na parte das operações do Zoom, tá? E daí, no final das apresentações, a gente abre essa caixa para a gente conversar. Então, eu acho que é isso. Queria dar mais uma vez boas-vindas a todos e um ótimo webinar para todos nós. Então, vou passar a palavra para a Nana. Nana, por favor, o chão é seu. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar a projetar aqui a minha apresentação. Deixa eu colocar em modo apresentação mesmo. Se vocês puderem só me confirmar que está todo mundo vendo a tela corretamente. Sim, Estamos perfeito. vendo sim, né? É o bingo da call, né? Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão me ouvindo, né? Sempre toda call tem essa pergunta. Assim. Mas então, eu vou começar a apresentar. Eu estou trazendo aqui hoje dados de uma pesquisa que nós, como Finkeva, fizemos junto com o LinkedIn sobre assédio no ambiente de trabalho. Eu sou Nana Lima, eu sou diretora de impacto tanto da Finkeva quanto da Finkyoga. Eu deixo aqui minhas redes. Se alguém quiser depois conversar, esse tema ele é super delicado também para quem já passou por isso. Então a gente também tem alguns meios de poder apoiar algumas vítimas ou, né, quiser debater mais sobre isso, entender mais sobre o tema. Então eu vou deixar as minhas redes aqui, principalmente o LinkedIn, onde eu acho que mais, né, a gente fala mais sobre esse tema pela questão do profissional. E só para explicar um pouquinho quem é Finkyoga e Finkeva, a Finkyoga é uma organização da sociedade civil, a gente existe desde 2013, trabalhando a comunicação como uma ferramenta para catalisar mudanças. Então, eu acho que exatamente hoje o que estamos fazendo aqui, falando sobre isso, trazendo dados sobre isso, tirando essa temática de debaixo do tapete da sociedade, a gente consegue gerar mudanças, né, sobre isso. Então, convido também, depois vou deixar as redes aqui, e a Finkeva é a nossa consultoria de inovação social. A gente faz essas mudanças por meio das empresas, por meio do mundo corporativo. Né? A gente articula esse mundo corporativo para criar essas soluções de impacto positivo também. Deixo redes de Eva e Olga aqui para também quem quiser se aprofundar em ambos conteúdos e debates. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre assédio no ambiente de trabalho, né? E eu trouxe os dados da pesquisa porque o que a gente vem, né? A sociedade como um todo está aprendendo cada vez mais sobre assédio, está se entendendo dentro desse cenário. Então, a gente, como cultura brasileira, a gente entende o assédio muitas vezes como é um elogio, é uma brincadeira, faz parte de ser mulher, faz parte da natureza do homem, é uma coisinha boba, né? E na verdade não, quanto mais você pesquisa, quanto mais você entende sobre esse tema, principalmente nas empresas, você vê que ele gera medo, é um exercício de poder, porque você só assedia quando você tem, né, você está oprimindo ou você está exercendo um poder que você acha que você tem sobre a outra pessoa. Ele intimida, ele é limitador. Então tudo isso é algo que a gente na pesquisa queria conscientizar as pessoas de que não é algo leve, algo bobo e também algo fácil de solucionar, né? Ele é simples, mas não é fácil nesse sentido. Então, a nossa metodologia para pesquisa é uma pesquisa quantitativa, teve um questionário estruturado, a gente fez parceria com o NetQuest para a coleta dos dados e nós tivemos 414 mulheres, né, com um índice de 99% de confiança. A pesquisa a gente fez ela de acordo com a nomenclatura do IBGE.
e regiões do Brasil. Então, ela é uma amostra, exatamente como todas as regiões do Brasil, que a gente pode realmente fazer paralelos e cruzar com outras pesquisas, que era isso que a gente queria também, que esses dados pudessem ser usados de outras maneiras, né? Principalmente a questão racial. Isso é uma coisa que a gente no Brasil precisa cada vez mais, com metade da população se declarando preta ou parda, a gente precisa ter esses recortes para a gente entender quem está sendo mais impactado por isso, né? Pelo objeto que a gente dá a nossa análise, assim. Então, o primeiro achado que eu trouxe para vocês, né? O assédio sexual, ele já faz parte da pauta das mulheres. Tinha uma hipótese de que talvez as mulheres não entendessem muito bem o que é assédio, não falassem sobre isso, porque elas não sabem se elas sofreram assédio ou não. E essa pesquisa um pouco quebra essa hipótese, que é 95,3% das entrevistadas afirmam saber o que é assédio sexual. Então, elas sabem quando elas sofreram, né? O porquê elas não denunciam, porquê elas não falam sobre isso é outra questão, mas a vítima entende a violência que ela sofreu, né? 51,4% conversam com frequência sobre isso, então metade das mulheres que responderam conversam sobre isso, e nenhum por cento delas não sabem do que se trata. Então não é o caso de que a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Um outro dado importante é que a maior frequência de discussões é proporcional à renda familiar mensal. Então, a gente tem, quanto maior a renda mensal, mais se debate sobre isso, né? Então, 60% das mulheres têm uma renda de 6 a 8 ou mais salários mínimos. E apenas 47% delas falam sobre isso com salário com até 2 salários mínimos, desculpa. Então, eu acho que é isso, assim, a gente entender que as mulheres talvez mais escolarizadas, né, com uma renda maior, tem mais até poder, tem mais influência para falar sobre isso e muitas vezes para não aceitar isso, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente entender as consequências do assédio, que existem várias consequências um pouco menores, mas uma que é muito grave, daí eu acho que é muito grave também para as empresas, para os departamentos de gestão de pessoas, que é 1 em cada 6 vítimas pede demissão. Não aguenta ficar no trabalho, não aguenta ficar vivendo aquilo, né? E acha que não vai ter solução a não ser ela sair daquele ambiente. Então, isso assim, a gente aumenta a rotatividade de funcionário, perde talentos femininos, né? Então, tudo isso viram barreiras para que a gente sabe dentro da cultura organizacional, né? E, além disso, elas afirmam viver sob constante medo, 35%, cansaço, falta de confiança em si, nos outros. Então é isso, vira uma funcionária, uma colaboradora completamente desmotivada, ansiosa, com depressão, porque a gente sabe o quão grave é isso na vida de uma pessoa ser constantemente assediada e não poder fazer nada a respeito, né? Tem um outro dado também, um outro achado que eu trouxe, que é as mulheres de baixa renda citam com maior frequência a perda de autoconfiança. Claro, porque elas têm menos influência, menos poder para lutar contra aquilo, para combater aquilo, né? Então, assim, 34% das mulheres que declararam isso são mulheres pretas e pardas, são 4 pontos a mais do que as outras mulheres. E 44% das mulheres até 2 salários mínimos. Então, mais 14%, né? Então, eu acho que isso, a gente vê quanto mais baixa a renda, menos poder, menor na hierarquia ela tá para poder lutar contra aquilo, e obviamente aquilo vai baixar a autoconfiança, a culpa vai ser dela, você entra em estereótipos de que, né, a vítima pediu, a vítima queria, ela que seduziu, enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E o assédio, obviamente que ele prejudica todas as mulheres, porém as mulheres negras e de baixa renda são um grupo ainda mais vulnerável, exatamente pelo dado que a gente falou lá atrás, né? Além de mais afetadas, elas temem ser demitidas, né? A taxa de desemprego entre mulheres é 40% maior do que a dos homens. Então, se elas já vinham de uma vulnerabilidade econômica, agora elas têm uma vulnerabilidade social. Quem é que vai se expor para denunciar quando você está vendo o número de desemprego lá fora? Você está vendo, né? A gente entrar de novo no mapa da fome, aumentar a nível de pobreza. Então, tudo isso são fatores que fazem. Eu não vou denunciar, eu não sou louca de perder esse emprego, né? Daí agora já entrando no porquê elas não denunciam, ou o que acontece que a gente não tem, né? O número de assédio versus o número de denúncias, estão, né, sendo pelo menos equiparados, assim. A gente tem um dado que apenas nessa pesquisa saiu que 5% das mulheres só recorrem aos recursos humanos. Metade delas divide o ocorrido apenas com pessoas próximas, e 33% não fazem nada. Então, a gente entende que, assim, elas sabem o que acontece, elas entendem o que elas estão vivendo, mas elas não denunciam, ou elas não vão ao recursos humanos. O que acontece nesse meio do caminho que não está funcionando, né? Por que elas não denunciam? Quais são as maiores as barreiras para denúncia?
78,4% é impunidade, que isso é uma outra coisa também que a gente fala muito da cultura brasileira, né? Do quanto a gente acredita que nada vai acontecer. Então, assim, elas veem também o descaso, as políticas ineficientes, né? Se isso já aconteceu com uma companheira e a colega foi exposta, o cara tá lá ainda, depois foi promovido, não aconteceu nada, que motivação você vai ter para denunciar? Passar por tudo que a sua colega passou e ainda não acontecer nada, né? O outro, 63,8%, também declara medo, que tudo isso vai impedir a denúncia, né? Da descrença, o medo de ser demitida, iam colocar a culpa em mim, né? Que a gente já viu essas mulheres de níveis hierárquicos mais baixos na empresa, o que acontece, né? Então, o que estimularia essas pessoas a denunciarem, né? O que a gente poderia fazer para realmente a gente ter um nível de denúncia ou elas se sentirem pelo menos confortáveis, né? E acreditar naquele sistema, naquela investigação, naquele processo, né? Dentre os estímulos à denúncia, a gente destaca assim, a garantia de resolução do problema e um posicionamento oficial, né? Seja da plataforma, da empresa. Então, 40,9% declara que se queria ter uma garantia de que o problema seria resolvido. E aqui a gente não está falando de punição, de ser só punitivo, ou demissão é o único, mas de que isso vai ser validado, de que isso vai ser tomado em sério, de que isso não vai ser jogado para baixo do tapete, fingir que não existe, né? Que realmente isso vai ter um processo justo e neutro ali de investigação, de acompanhamento. 36,4% gostaria de um posicionamento oficial. Então é isso. Não adianta de falar, as empresas precisam sensibilizar seus funcionários e precisam ter principalmente eventos ou momentos onde fala, aqui não se tolera assédio. Eu vou te ensinar o que é assédio, mas é só mostrar para vocês que aqui a gente não tolera, né? Eu acho que isso é muito importante para ficar muito claro para todo mundo, seja para um possível assediador ou para uma possível vítima, de que aqui é uma empresa de zero tolerância em relação a isso, né? E o que acontece, né? Se a gente não quebra essa cultura do assédio, essa cultura do silêncio, porque todo mundo também vê assédio acontecendo e não faz nada, né? Todos somos responsáveis. A gente fala que assédio não é questão individual, não é da vítima e o agressor. A gente fala tem toda uma cultura que permite que isso aconteça, que permite que isso se perpetue, né? E quais são os mecanismos sociais que perpetuam esse assédio? A gente tem as vítimas continuam sendo culpadas e silenciadas. O que a gente estava falando agora um pouquinho antes de começar, o caso da Mariana Ferrer, né, da menina aqui de Santa Catarina, que teve todo um julgamento onde a vítima estava sendo, né, acusada praticamente de ter causado o próprio estupro. Então a gente vive numa cultura que culpabiliza e silencia as vítimas, né? Desmotiva elas a denunciarem. Então esses prejuízos emocionais são muito fortes para as mulheres ou para as vítimas, né? As mulheres assediadas, elas abandonam suas contas nas redes profissionais, porque essa pesquisa também, eu não trouxe aqui para a gente não ocupar muito tempo, mas ela também tem dados, a gente vai deixar no chat o link para a pesquisa, mas essa pesquisa também contemplou plataformas digitais, como o LinkedIn ou qualquer outra plataforma que você use para um fim profissional. Então, né, se você sofre assédio numa plataforma que você está lá com seu currículo se expondo, muitas delas saem dessas plataformas. Então, essas mulheres assediadas, elas abandonam suas contas nas redes profissionais e elas perdem oportunidades de networking, de crescimento. Isso acontece também dentro das empresas, né? Elas acabam não indo para eventos, acabam não falando em reuniões. As mulheres negras e de baixa renda ficam ainda mais vulneráveis e acabam abandonando seus empregos, né? Então, você tem esse prejuízo profissional, a mulher coloca a carreira dela numa geladeira, né? Fica estagnada, ela tem medo, tem receio. O prejuízo institucional para as empresas, né? Essas empresas e as plataformas criam políticas que não são efetivas, perdem talentos, não são claros, as mulheres não se sentem o respaldo da empresa ali. E os agressores se mantêm impunes e perpetuam essa violência. Então, tem esse prejuízo social que ele sai de uma empresa e vai fazer esse mesmo comportamento em outra empresa, né, com outra equipe. Então, a gente vê que tudo isso é a cultura do assédio, né? Enquanto o agressor sai impune, a vítima é a única pessoa que sofre todas as punições, né? Então, a gente limita as expressões, desvaloriza as mulheres como profissional, silencia e culpabiliza a vítima, acaba com a autoestima, né, favorece a questão da saúde mental, né, doenças mentais. Então, tudo isso dificulta o acesso a cargos de liderança. Então, tudo isso são coisas que nós, como seja liderança, seja gestão de pessoas, precisa estar muito atento a isso. O que está acontecendo, né? Essa cultura, ela é de tolerância zero ou ela simplesmente perpetua e deixa no silêncio tudo isso que a gente está vendo, né? A única maneira da gente quebrar
esse ciclo do assédio, é a gente construir esse ambiente seguro para as mulheres, né? A gente romper com essa cultura do assédio. E aí é todo mundo, não é só gestão de pessoas e vítima, é todos os envolvidos ali. É da nossa responsabilidade também não deixar que um assédio se aconteça ou que ele se perpetue, a gente apoiar uma vítima. E até isso tem maneiras também, até nesse link que eu vou passar para vocês da pesquisa, tem como que eu posso apoiar uma vítima? Ou eu sou testemunha de um assédio, como que eu posso atuar? Né? Eu não quero expor uma pessoa que não está preparada. Então, a gente também tem esses possíveis caminhos. E é isso, só para encerrar minha fala, para dar também fala para a Eliane e para a Vilma, eu convido todas as empresas a gente assumir esse compromisso, todo mundo assumir esse compromisso de tolerância zero. E é isso, muito obrigada. Depois eu deixo o link com todos os outros dados e a gente vai ter um tempinho aqui de debate também. Muito obrigada. Obrigada, Nana. Ótima apresentação né, de todos os dados. Então, agora a palavra a Vilma, por gentileza. Bom dia a todos. Um prazer novamente estar aqui com a Câmara, nesse sentido de uma contribuição para a nossa discussão aqui. O tema é atual, ele é relevante e, às vezes, parece o mais do mesmo, né? Mas não é. Eu acho que cada vez que nós lidamos com essa questão voltada ao assédio, de um modo geral, na sociedade, nós vemos aí esses olhares e perfis desses assédios nas mais variadas nuances. Então, a Nana trouxe aqui, por exemplo, a questão do assédio sexual, e são estatísticas reais, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de estatísticas que mostram efetivamente como é que tem sido o trato dessas questões. Parece que a sociedade não está fazendo nada, mas nós temos leis, né, gente? Nós temos leis que hoje dão maior proteção exatamente para que as vítimas elas possam ter a sua proteção. Claro que tem essa questão do viés inconsciente, que isso sempre vai fazer parte da sociedade. A questão da culpabilidade, né? Parte do princípio de que a vítima é a culpada, sem a menor sombra de dúvida. Mas também eu acho que nós temos meios para que nós possamos enfrentar isso. Então, quando a gente fala um pouquinho de lei, eu disse que eu não seria tão legalesa, mas eu tenho que ser um pouquinho legalesa, porque não tem jeito, né? Então, vamos pegar aqui um pouco do que a Nana disse. Nana disse sobre o assédio sexual. O assédio sexual, ele não tem um conceito específico dentro da CLT, dentro do direito do trabalho, mas ele veio no Código Penal, e ele veio em 2001, né? E aí ele tratou do assédio sexual dentro do contorno de uma tipificação criminal. E por que eu estou colocando isso para vocês, né, desse jeito? E por que também estou dizendo que é no âmbito das relações de trabalho? Porque essa foi a finalidade desse dispositivo do Código Penal, que é o artigo 216-A, nesse sentido, tá? Ou seja, é um dispositivo que trata de assédio sexual no ambiente de trabalho. Evidentemente que, com o tempo, e aí nós passamos a ter outras figuras, como a questão da importunação sexual, a alteração que nós tivemos também sob o ponto de vista do estupro, né, sob o ponto de vista da mudança de conceito de estupro dentro do Código Penal. Mas, quando a gente insere a questão criminal, ela se reflete no trabalhista? Sim, a gente pode dizer que refletiu sim, sem a menor sombra de dúvida, trouxe um valor agregado para que essas mudanças elas pudessem ocorrer dentro das organizações. Mas elas são suficientes? Não, elas não são suficientes. Mas por quê? Porque, efetivamente, há uma necessidade de que as empresas que estejam organizadas tenham, sim, a sua política de conduta, tenham uma política de respeito, tenham uma política relacionada com a ética e o cumprimento dessas normas. Né? Então, quando nós estamos falando aqui das diversas normas trabalhistas, nós vemos, portanto, que nós temos dentro da esfera penal também, como também nós temos dentro da própria CLT. E o sexual, nós estamos vendo um avanço muito grande nesse sentido. E, diferentemente do aspecto criminal, vejam que interessante, né? O assédio sexual no âmbito trabalhista, né? Ele não é só verticalizado. Ele também pode ser horizontal, pode ocorrer entre pares, pode ocorrer do subordinado em relação ao seu superior. Então, não existe o engessamento que nós vemos no dispositivo do Código Penal. E mais do que isso, no trabalhista,
A Nana citou essa discussão do caso de Santa Catarina, mas no trabalhista, o ônus da prova, do ponto de vista de que não ocorreu o assédio sexual, no caso de ser uma ocorrência no âmbito de relações de trabalho, da empresa. Mas como assim é da empresa? Normalmente não tem testemunhas. A empresa que vai ter que buscar provar que, primeiro, ela fez o melhor para que não ocorresse esse tipo de situação, que ela tem e conduz um processo de investigação, que ela também faz questão de que a apuração seja feita de uma forma imparcial e que também seja com confidencialidade, para se resguardar exatamente a identidade da pessoa. Então, numa situação de litígio trabalhista, né, embora o assédio sexual ele possa trazer um reflexo, não é só trabalhista, mas também civil e penal, mas no trabalhista nós temos que ter estes cuidados. E aqui eu vou citar o dispositivo que veio com a reforma trabalhista, que é o artigo 223 nesse sentido, que trata especificamente aqui da reparação de danos de natureza extrapatrimonial. Realmente foi um avanço, embora haja uma crítica muito grande. Nós sabemos que essa é uma discussão que está no Supremo Tribunal, né? Especialmente com relação aos valores da indenização, né? Então, há uma discussão aí, no sentido de que os valores não são valores tão significativos que pudessem ressarcir o dano causado à vítima, tá? Mas o dispositivo do 223A e seguintes, eles são importantes, sim. Por quê? Porque trazem os norteadores, os vetores, para que nós possamos entender que tudo isso hoje ele está regulado e tem uma legislação a respeito. E aqui, nesse capítulo que trata do dano extrapatrimonial, aqui nós estamos vendo a questão do assédio, seja ele de natureza sexual ou mesmo de natureza moral, né? E aqui é muito interessante, se vocês olharem aqui, o 223C, que fala o seguinte: a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a saúde, o lazer e a integridade são os bens juridicamente tutelados, né, para que você dê essa proteção. O que isso tem a ver, de uma certa forma, com esse tema que nós estamos falando do assédio sexual e também do assédio moral? Eu vou incluir também o assédio moral nesse sentido, porque mais adiante eu vou falar sobre a questão do assédio moral, porque nós temos algumas novidades aí para a criminalização do assédio moral, tá, gente? Mas eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas vamos lá. A honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, né? Algo que venha a ofender a existência da pessoa física, por exemplo. Quais seriam essas situações que, eventualmente, poderiam ser caracterizadas como tais no âmbito, por exemplo, sexual? E aqui eu trouxe alguns exemplos bastante interessantes, a Nana já deu alguns, né, Nana, nesse sentido, mas aqui eu acho que vale a pena a gente revisar aqui um pouquinho para vocês algumas. Por exemplo, brincadeiras que você tenha um cunho sexual ou que você dê um apelido que possa caracterizar uma humilhação, uma indireta ou insinuação de cunho sexual, convite inapropriado, ainda que seja por meios digitais. Então, quando a gente fala aqui em tempos de home office, né, especialmente, a gente fala, a comunicação que nós estamos usando muito é esse meio, né, o meio virtual. Então, dentro desse meio virtual, essas ocorrências, elas podem aparecer sem que a própria pessoa, às vezes, o próprio ofensor, ele saiba ou tenha ciência disso, né? Muito interessante, às vezes. Você vai dizer, não, mas como não sabe? Às vezes não sabe, gente. Não é todo mundo que tem essa clareza. E aí tem um dado importante, que a gente sempre fala para as empresas de um modo geral. A partir do momento em que você passou a ter a regulação na CLT do tema voltado ao assédio, nesse sentido, especialmente o moral, quando você olha essa questão voltada a situações de fato, caramba, não vai ser a lei que vai dizer qual é a situação A, a situação B, a situação C. Mas tem algumas que nós já sabemos que efetivamente poderiam ser, né? Então, eu estou trazendo essas aqui que são interessantes de vocês saberem. Por exemplo, tratamento de minorias com base em estereótipos, sexualizando, constrangendo uma pessoa por sua orientação sexual, identidade de gênero, raça, grupo étnico, né, ou outras características pessoais, e a Nana fez a abordagem estatística disso. Sugerir ou exigir que mulheres usem trajes com decotes, roupas curtas, que venham vestidas dessa ou daquela forma,
Ou o contrário, se mulheres estiverem vestidas desta ou daquela forma e que eventualmente não tenha uma conotação do ponto de vista sexual, mas que alguém, em razão da imagem ou do comportamento dela, venha entender que sim, e justifica até uma agressão sexual em função disso, né? Ou seja, não seria por esse olhar e nem poderia ser. Ah, a pessoa deu bola para mim, por isso que eu parti para cima dela. Não funciona assim, né? Porque o ponto importante é, a partir do momento em que a pessoa diz não, a partir do momento no qual houve uma reação da vítima nesse sentido, a partir dali, o ofensor ele deveria parar, independentemente do modo pelo qual a pessoa está trajada ou não, independentemente de qualquer outro aspecto, né? Até porque nós estamos falando aqui de uma situação na qual você tem um ofensor e uma vítima, e aqui a gente está falando efetivamente da vítima, do ponto de vista sexual, tá? Distinção de tratamento e discriminação motivada por característica pessoal, como dar preferência a uma pessoa por atributo físico. Então, aí você parte também para o aspecto sexual, com essa conotação sexual. Imposição de pegadinha de caráter sexual, como simulação de ato sexual, como forma de humilhar a pessoa. E aí vocês vejam aquelas situações todas que nós tivemos de importunação, né? Então, a importunação sexual, ela veio não em função de relações de trabalho, muito em função da própria sociedade, aquelas situações que ocorriam em transportes coletivos e tudo mais. Mas que quando a gente coloca dentro do contexto laboral, evidentemente que elas também se aplicam tanto quanto. Conversas indesejadas ou exposição de assuntos sexuais indesejados, por exemplo, troca de mensagem por WhatsApp. Ou você está bonita hoje, hein? Caramba, isso é um elogio. Aí vem a segunda parte. Ah, obrigada. Muito obrigada. Não sabia que você me achava bonita. Pronto, a pessoa acha que essa resposta já foi suficiente para ela avançar o sinal e ali, então, começam as importunações. Então, eu acho que é muito importante que essas situações elas sejam efetivamente faladas e treinar essas pessoas a respeito disso, né? Passar uma cantada, o excesso de contato físico, né? Coloca a mão no braço da pessoa, ou, enfim, qualquer toque que, eventualmente, a vítima ela possa se considerar incomodada. E se a vítima disser, não gosto que toque em mim, é não, e, novamente, essa é uma questão que está ali o limite, inclusive. Mas mesmo que a pessoa não fale nada, o fato é que essas conversas indesejadas, ou essas passadas de cantadas, ou excesso de contato físico, elas devem ser evitadas e a empresa precisa treinar os empregados em relação a isso, né? Principalmente porque ocorre muito em happy hour, em confraternização, né? Então, ali também a gente tem um ponto de atenção, porque muitas vezes a pessoa pensa, happy hour, não estou mais no trabalho. Será que eu teria que ter aqui um código de conduta? Sim, sem a menor sombra de dúvida, se você estiver com colegas de trabalho ou entre colegas de trabalho. A exigência de favores sexuais, que eu acho que é aquela que é mais comum, né, em troca de promoção, ou como chantagem para não demitir. Enfim, são esses os exemplos de quando a gente fala da honra, imagem, intimidade e a liberdade de ação, que é o que eu coloquei aqui nesse contexto desse dispositivo, a gente consegue entender bem quais são as situações que a gente tem que evitar sob esse ponto de vista. Tá? E aqui eu vou passar aqui um pouco mais à frente, e que a gente fala do porquê desse treinamento ser importante, do porquê ter uma política ser importante. No artigo 223G, né, que veio com a reforma trabalhista, eu sempre chamo a atenção das empresas em relação a isso, porque aqui, nesses incisos, é que estão exatamente aquilo que a empresa ela tem que fazer, né? Primeiro, você tem que ver o que é que você quer proteger na sua empresa. Bom, eu quero ter um ambiente saudável, eu não quero que as pessoas sejam vítimas ou que sejam assediadas por esta ou aquela forma, seja sexual ou moral, né? Eu não quero que isso cause o quê? Um sofrimento muito grande ao colaborador, à colaboradora, né? É preciso que, efetivamente, você tenha que avaliar, será que é algo que essa pessoa vai superar psicologicamente, fisicamente? Será que aquilo que aconteceu naquela situação é algo que traria essa superação? E também, desses atos, quais seriam os reflexos pessoais sociais na vida dessa pessoa, né? Seja porque o assediador, ele cometeu essa ofensa,
Ou também, um outro ponto, né, a omissão. E a omissão aqui não é do ofensor, né, gente? A omissão aqui, em geral, no ambiente de trabalho, é da empresa. Por que as empresas hoje elas têm essas políticas todas? Por que é muito importante? Exatamente porque elas estão contempladas aqui nesse artigo 22TG, tá? A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Então, veja que interessante, a Ana colocou a questão do assédio sexual como um exemplo. Um ponto interessante é que no assédio sexual você não precisa ser repetitivo, basta que tenha uma única ocorrência e, a partir dali, você tenha a caracterização da ocorrência de crime ou do ilícito trabalhista nesse sentido, conforme seja a situação, tá? No dano moral, a gente sabe que é a ocorrência repetitiva nesse sentido, certo? Mas no assédio sexual, propriamente, não. A condição em que ocorreu, o grau de dolo culpa, né, a ocorrência de retratação, o esforço efetivo para minimizar o dano, o perdão tácito ou expresso, a situação econômica ou social envolvida, né, e a Nana refletiu ali sobre a questão de que, às vezes, as vítimas não são aquelas que têm uma situação social econômica ou mesmo dentro da empresa, num cargo melhor, né, às vezes são exatamente as pessoas que estão no grau mais de vulnerabilidade, do seu ponto de vista funcional, dos seus cargos, inclusive. E aí, por último, vem o grau de publicidade da ofensa. E essa é a razão pela qual, na política das empresas, está dito que toda e qualquer investigação ou denúncia, ela será tratada de uma forma sigilosa. E por que tudo isso é importante, gente? Exatamente porque quando o juiz vai apreciar o pedido da indenização, o juiz vai perguntar para a empresa quais foram as providências que vocês tomaram. Vocês tiveram cuidado de ter toda a confidencialidade? E aqui, quando eu abordo essa questão desses incisos, eu vou partir agora para um outro slide que vai tratar aqui dos novos projetos de lei em relação ao assédio moral, tá? Olha que interessante, esse projeto de lei, vocês estão vendo aí, é 8890/2017, do MDB, Rogério Silva, ele está introduzindo o conceito do assédio moral organizacional, que é o assédio moral coletivo. E ele ali, a sugestão, né, a proposta desse projeto que está na Câmara, é no sentido de inserir mais algumas letrinhas na sopa, né, letrinhas ali, no artigo 223. Para o quê? Para conceituar o que vem a ser o dano extrapatrimonial coletivo. E é muito interessante porque ele fala aqui do descumprimento de norma trabalhista. Acho que soou alguma coisa aí familiar para vocês, né? Caramba, mas a gente já tem isso, nós já sofremos inquéritos por denúncias do Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, porque a gente não cumpre uma determinada norma trabalhista, entende que houve um dano moral coletivo, e aí então ingressa com uma ação civil pública pedindo milhões em relação a esse descumprimento de norma trabalhista. Vejam vocês que até então eu não tenho hoje o conceito do dano extrapatrimonial coletivo. Aí alguém vai perguntar, mas caramba, mas é importante esse projeto de lei? Para que a gente precisa disso? É melhor conceituar? É melhor não conceituar? Insere-se isso? Né? Será melhor ou pior para a minha empresa? No entendimento desse deputado Rogério Silva, não, porque na justificativa ele diz o seguinte, olha, as empresas sofrem aqui algumas judicializações em determinados litígios que somam a milhões. Então, vamos regular isso, vamos regular esse dano patrimonial coletivo, tá certo? Dano extrapatrimonial coletivo, e vamos já colocar aqui valores, né? Para quê? Para que, efetivamente, a gente possa ter um trato em relação a essa questão voltada ao que nós chamamos de assédio moral organizacional. E aqui, então, tem uma fixação de indenização a ser paga pela empresa, que corresponderia ao maior valor de multa administrativa prevista na legislação trabalhista. E ali vocês podem ver que ele fala de ofensa leve, média, grave e gravíssima, em 100 vezes, que é o máximo, do maior valor de multa administrativa trabalhista, que, segundo a tabela de multas que nós temos, seria o da RAIS, né, que seria algo em torno de 42 mil reais
se houver o descumprimento no que diz respeito à informação voltada à RAIS. Então, não se sabe ainda, eu acho que teria que existir um regulamento se esse projeto de lei passar, até porque, nesse sentido, não é muito claro se nós estamos falando do maior valor de multa administrativa prevista na legislação trabalhista quanto aos direitos trabalhistas ou em relação ao cumprimento de obrigações trabalhistas pelo empregador, né? Então, esse é um ponto apenas que não está muito claro sob esse ponto de vista do projeto de lei 8890. Então, eu estou chamando a atenção aqui de vocês quanto à inserção desse projeto do assédio moral organizacional coletivo. E reforço mais ainda, portanto, a questão da política, da existência de política, da questão do treinamento, e mais do que isso, né? Vou voltar aqui mais um pouco. Aquilo aqui é a caracterização por descumprimento da norma trabalhista, hein, gente? É bastante amplo o que é o conceito de norma trabalhista. É hora extra? É porque eu não paguei o adicional de insalubridade? É porque, efetivamente, eu não tinha uma política adequada para coibir o assédio moral, né? Então, eu acho que esses pontos são pontos bastante significativos. E também trago aqui um projeto de lei do Senado que traz a criminalização do assédio moral no Código Penal. E por que aqui, nesse slide, nós colocamos os dois projetos? Porque ele começou na Câmara dos Deputados como o número 4742, e aí ele tinha um conceito, né? Se você olhar aqui o disposto, que seria a inserção do artigo 146A, ele tinha uma redação. Na Câmara dos Deputados, eles aprovaram o seguinte texto: desqualificar reiteradamente por meio de palavras, gestos ou atitudes, autoestima, segurança, ou a imagem do servidor público ou empregado em razão de vínculo hierárquico, funcional ou laboral. Detenção de 3 meses a 1 ano e uma multa. Tá? Agora, quando ele chega no Senado, é modificado o texto dele nesse sentido, e é muito interessante ver que o texto modificado, ele é abrangente nesse sentido, a pena é aumentada, né? Até eu trouxe aqui alguns dados bastante interessantes aqui, mas o disposto dele é o seguinte: ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando um dano ou sofrimento físico ou mental no exercício do emprego, cargo ou função, detenção de 1 a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, quer dizer, então, que se além de ter essa ocorrência, do ponto de vista desse assédio moral penal, se houver a ocorrência de uma outra violação, então se somaria efetivamente a uma outra pena? Sim, se somaria também. Então, é muito importante olhar esse texto que foi aprovado pelo Senado, porque ele é mais abrangente do que da Câmara dos Deputados, tá? E aqui é interessante também que somente se procede mediante representação. O que significa dizer? Que você vai ter o prazo de 6 meses, né? A vítima terá o prazo de 6 meses para promover a denúncia junto às autoridades criminais. Uma vez que ela apresente essa denúncia dentro do prazo de 6 meses, vai ser irretratável. Então, são pontos de diferença entre o que era o texto da Câmara de Deputados e o que é agora a do Senado. Mas aqui tem um ponto interessante, que se ocorrer a transação penal, vai ter um caráter pedagógico e conscientizador contra o assédio moral. É muito interessante isso, porque isso dependerá do Ministério Público oferecer essa transação, e se oferecer essa transação, é interessante, o caráter é pedagógico e conscientizador, né? Então, quando a gente fala aqui das penalidades trabalhistas, é interessante a gente ver que no trabalhista, caramba, houve aqui a ocorrência de um assédio sexual ou de um assédio moral. Qual é a penalidade que nossa empresa vai aplicar para essa pessoa? É uma mera advertência? A gente vai dar uma suspensão? Ou a gente vai terminar sem justa causa ou por justa causa? Então, de que modo que nós faremos essa investigação, nós conduziremos essa investigação? Estou chamando a atenção de vocês apenas no sentido de que, como já existe um projeto de lei no Senado, evidentemente que esse texto vai voltar para a Câmara dos Deputados, certo? Porque ele alterou o texto da Câmara dos Deputados, mas
fica aí como um aspecto que deve ser considerado do ponto de vista de política de empresa, tá? E, finalmente, aqui, quando a gente fala do home office, a gente fala do dano, né, do assédio em tempos de home office, a gente tem que lembrar que o que está na moda agora é o direito à desconexão, né? Então, nós temos aqui um projeto de lei 4931 de 20, Pedro Paulo Dudem, em que ele insere aqui o contexto do direito à desconexão, né? E aí ele fala o seguinte, que o empregado ele terá o direito à desconexão para garantir o respeito, seu descanso e de suas férias, bem como a sua intimidade pessoal e familiar. Esse é um conceito que é bastante amplo. Então, ele traz aqui, regula, ele vai inserir uma letra, mais uma letra na supinha, que é no artigo 75, que trata do teletrabalho, e insere, portanto, esse contexto. E aí, finalmente, a gente tem mais um, que é o do projeto de lei 4931, do Pedro Paulo, perdão, é o projeto de lei do Senado, 4044, do senador Fabiano, da Rede, né? E esse daqui é um pouquinho diferente. Ele traz o artigo 1º, direito da desconexão do trabalho, a fim de garantir seu direito à saúde, ao lazer e à vida privada. Então, veja que o contexto de saúde, ele é tratado diretamente. E esse artigo 1º não é só para teletrabalho, tá, gente? É para tudo. Então, eu tenho o direito de me desconectar do trabalho, né? E aí, o que acontece nesse projeto de lei? Ele diz aqui de que modo é que isso tem que ser feito, do ponto de vista de comunicação entre empregador e empregado, com relação ao uso das ferramentas telemáticas. E também ele fala que como tem que ser essa desconexão quando o empregado ele está descansando, no artigo 72A, né? Quando ele insere a questão do período de descanso, da questão da ausência de resposta, e mais, ele também trata de alteração das férias, inserindo o artigo 133A, para dizer como é que deverá ser feita a desconexão quando o empregado estiver em férias, né? Então, é muito interessante que, nesse projeto da Rede, eles tratam exatamente essas questões de que modo e de que forma que se processaria essa desconexão. E veja que interessante que no artigo 133A eles usam aqui a palavra que excluirá de seu aparelho eletrônico todas as aplicações de internet, olha a expressão, exclusivas do trabalho, né? Então, ou seja, o empregador ele vai ter que ter a obrigação de retirar isso, de fazer com que isso não esteja mais no ambiente dele. De que modo que isso vai ser processado no operacional, a gente não sabe, mas é o que está aqui na proposição. E, finalmente, em função também da situação da pandemia, há uma proposição de alteração do parágrafo 2º do artigo 244, que trata do sobreaviso. Então, sob o ponto de vista também daqueles que estão em sobreaviso, eles colocam que seja também o empregado que trabalha à distância e submetido ao trabalho por instrumentos telemáticos ou informatizados. Então, eles fazem essa alteração aí na legislação, e tudo isso no contexto de que, efetivamente, a pessoa teria esse direito à desconexão. Gente, desculpe se eu ultrapassei o horário, mas era isso que eu tinha a dizer sobre o impacto do assédio em tempos de home office. Muito obrigada. Obrigada, Vilma. Eliane. Olá, bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Vamos lá. Olá, obrigada mais uma vez à Câmara Alemã pela oportunidade. Estão vendo a minha apresentação, Fernanda? Sim, sim. Sim, obrigada. Bom, muito obrigada aí mais uma vez, né, por eu poder estar aqui e falar de um pouco da experiência de uma das empresas, né, uma empresa privada, uma empresa também de origem alemã, e que eu posso estar aqui falando a respeito das nossas práticas, né, da nossa cultura, e de como tudo isso que a Nana comentou, e a Vilma também, né, como que a gente vem aplicando esse tema, como a gente vem cuidando desse tema dentro da nossa organização, ok?
Bom, eu vou contar um pouquinho, eu coloquei aqui a minha apresentação como uma jornada da SAP, né, porque eu vejo esse tema como uma jornada mesmo, né, e essa jornada para nós, dentro da SAP, ela está muito relacionada a um tema da diversidade e da inclusão, né. Aqui foi falado muito a respeito disso, de uma certa maneira, né, de um caráter de assédio de várias dimensões, então, por isso que eu estou trazendo essa jornada associada a uma jornada de diversidade e inclusão da SAP, porque olhando até historicamente, olhando da forma como as questões acontecem dentro da nossa empresa, ela veio como que acompanhada desse tema também, então, por isso que eu estou trazendo dessa maneira, né. Então, esse tema está muito relacionado ao nosso propósito, de ajudar o mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Então, se a gente fala em melhorar a vida das pessoas, a gente tem que falar também de todas as questões de diversidade, de inclusão, de saúde, enfim, né, e de como essa pessoa deve se sentir dentro da organização. Se eu estou falando de entregar, né, inovação contínua para os nossos clientes, eu tenho que também falar a respeito da questão humana, né? E a estratégia da SAP Global de Diversidade e Inclusão, ela está muito ligada às pessoas serem tratadas com justiça, né? Serem tratadas com senso de valor e de pertencimento. Então, é isso que nós estamos falando aqui, né? Como que eu crio um ambiente onde a pessoa possa ser ela mesma, onde ela consiga colocar suas ideias, né? Trazer as questões de diferenças, né? Dentro do ambiente de trabalho, e com respeito e com segurança, né? Eu acho que a gente falou aqui muito de ambiente seguro, né? E a gente faz isso com o apoio das redes de funcionários, que as grandes empresas, eu sei que grandes e médias empresas, enfim, já possuem essa estrutura, né, para como ajudar a fazer com que esse tema, né, seja de fato fortalecido dentro da empresa, e é por isso que eu estou trazendo aqui esse tema de inclusão. Só que, falando um pouco sobre a questão de políticas, né, que a Vilma comentou bastante, a gente tem alguns canais, são vários os canais de suporte ao funcionário, né, e eu pus o destaque aqui na questão do nosso time de HR Compliance, e é responsável tanto pela política de antidiscriminação, né, e as políticas de investigação, né, que garantem como que quais os comportamentos que a gente aceita dentro da organização, quais os comportamentos que a gente não aceita dentro da organização, né? É responsável também por uma área de conflitos de interesse, né? Que a gente precisa também investigar e precisa garantir que isso seja preservado dentro da organização, né? E também a respeito dos treinamentos, né? Do aprendizado sobre isso, porque a gente precisa, de fato, comunicar as pessoas, e isso é feito através de treinamento e através de todos os nossos canais possíveis de comunicação dentro da organização, né? E até mostrando aqui rapidamente para vocês, eu falei do canal de HR Compliance, mas a gente tem alguns outros canais que eles estão muito relacionados ao tema também, né? Porque muitas vezes a gente vai perceber que pode não ser um caso que a área de compliance tenha que investigar, né? Ou que seja um caso de assédio, seja um caso de racismo, mas que possa ser um caso que leve a um tema de conflito, né? Que vai ser também trabalhado. Um tema de mediação, né? Que pode ser feito entre as pessoas, porque, enfim, diversas formas de agir, diversas formas de comunicar, podem causar esse tipo de questão. E uma área mais de aconselhamento, né? Muitas vezes tem algumas ofertas de recursos humanos que precisam ser direcionadas, como coaching, mentoring, fazem parte dessa rede, vamos dizer, de apoio ao funcionário, né? Mas aqui eu quis destacar especificamente o tema central da nossa discussão, que é assédio, falando de assédio sexual, assédio moral, enfim, todas as questões que permeiam a questão do ambiente seguro e respeitoso, né? Que é o que a gente está nas nossas comunicações, em todos os aspectos de recursos humanos que a gente traz para a organização.
Mas voltando então a falar um pouco de como a gente faz isso, não só através de HR Compliance, através desse canal de denúncia, através dessa investigação que é feita, né, e como a gente vai lidar com o tema, mas como que a gente dá sustentabilidade, né, a esse ambiente seguro e esse ambiente respeitoso, enfim, né, então eu quis trazer aqui para vocês um pouco, né, voltando aí ao aspecto da diversidade. Uma das formas é através da nossa rede do Business Woman Network, né? Que trata da inteligência de gênero e que dá o suporte e o apoio, né, às funcionárias mulheres, né, a progredir nas suas carreiras e também no negócio da empresa, né? E como que a gente fortalece isso às mulheres, que elas se sintam seguras para também falarem a respeito do tema, né? E essa rede de mulheres dentro da organização, eu quis trazer aqui um destaque de uma campanha, né, de conscientização que foi feita o ano passado, que começou com o objetivo de educar mesmo os colaboradores com relação ao nível de violência contra a mulher, né? Nós fizemos um violentômetro que foi criado por essa rede, né? Que indica os tipos de violência, que são tanto verbais ou até chegando a uma violência física, né? Então, são exemplos de violência de gênero, por exemplo, como foi comentado aqui, né? Piadas maldosas, comentários que podem deteriorar a integridade das mulheres, e principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Então, foi uma campanha bastante forte, impactante, né? Porque foram colocados dentro da companhia alguns objetos, né? Como ursos de pelúcia, sapatos, taças, vassouras, que suscitavam uma curiosidade dos funcionários, né? E junto a eles tinha, então, o QR Code para que eles acessassem e soubessem a história real de uma mulher em relação à violência, né? Seja, de novo, quando a gente fala em violência, não só uma violência física, mas também moral, né? Que acho que é o tema grande e forte aí que a gente pode lidar dentro de um ambiente corporativo, tá? E agora, em 2020, de novo, a mesma rede de Business Woman Network vai trazer uma discussão agora no final de novembro, com a participação do projeto Nós Mulheres, da ONU Mulheres, da Mulheres do Brasil, né, que vocês devem saber que são redes aí extremamente fortes, né, de voz aí no mercado. A gente vai fazer uma discussão interna com os nossos funcionários para falar sobre isso. Então, eu falo dessa rede com muito orgulho, ela é liderada pela Cecília Marshall, nós temos sempre essas redes uma pessoa que lidera, e ela tem trabalhos, assim, fabulosos, mas eu estou trazendo esse, que eu acho que tem a ver com o nosso tema aqui de hoje, tá? Bom, além disso, eu quero trazer também que a SAP, aqui no Brasil, ela foi destaque, né, como no Global HR Best Practices do Top Employer Institute. Nós fomos aí, por 2 anos, esses 2 últimos anos, a primeira empresa, né, Top Employer, nas nossas práticas de RH, no geral, mas eu quis trazer aqui também um tema relacionado ao assédio, enfim, né, e as mulheres de maneira geral, que é o Speed Mentoring para as mulheres, ou seja, foi um programa que a gente foi destaque em 2019, 2020, que é uma rede de apoio, são as executivas dando apoio às mulheres, seja ela uma estagiária, ou seja ela uma gerente ou diretora, não importa, ou analista, que pôde participar para fortalecer a carreira e o desenvolvimento das mulheres dentro da organização. E nós ganhamos aí um destaque no Top Employer também. Um outro tema que eu quero trazer como forte em relação, foi falado aí tanto pela Nana quanto pela Vilma, na questão da saúde, né? E aí, principalmente a saúde mental, que é um tabu dentro das organizações, sempre foi, né? E ainda é um tabu, e eu acho que as empresas estão quebrando isso, né? E nós lançamos, no ano passado, um trabalho sobre saúde mental, que bom que a gente iniciou antes até da pandemia, porque a gente sentiu uma necessidade grande agora, durante a pandemia, de fortalecer esse tema, né? E o foco dessa iniciativa é justamente desmistificar essa questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? E eles podem vir de diversas formas, tanto por questões pessoais, familiares, enfim, mas também por questões profissionais, né? Como essas que a gente vem falando aqui. Então, quanto mais a gente fala disso, mais a gente empodera as mulheres
e abre canais para que as mulheres falem a respeito disso, né? E tem alguns canais de apoio que eu trago aqui como um exemplo, né, de experiências que a gente vem vivendo. A gente tem um canal de assistência, um programa de assistência ao funcionário, né, que é um apoio psicológico por telefone, 24 horas disponível. Então, qualquer situação que aconteça, esse é um programa que pode ajudar. O Thrive Global também é um parceiro nosso de conteúdo, de matéria sobre saúde e bem-estar, né? A gente sabe que todas essas questões, elas podem criar muita ansiedade, podem criar depressão, podem criar problemas com sono. Então, a gente cria esses canais aí de suporte. A gente tem o Jam, que é uma ferramenta também da SAP, que é um canal de RH que tem todos os benefícios que a empresa oferece, né, e canais de apoio. E, recentemente, agora no início do ano, nós fizemos uma parceria com a Vitude, que é uma referência em psicologia online no Brasil. É uma rede de psicólogos, né, virtuais, e que a SAP apoia enfim, e oferece para os funcionários também, ok? Eu acho que são algumas práticas que eu estou trazendo aqui nos meus 15, 20 minutos, para dizer para vocês o quanto é importante esse tema para nós, né, de fortalecer aí em relação às mulheres toda e qualquer possibilidade de um sentimento, né, e de realmente viver algum tipo de assédio dentro da organização. São canais que ela pode fazer de denúncia, canais que ela pode ter apoio, né, e sem dúvida a gente vem aprendendo muito, né, eu agora aqui nesses 40, 50 minutos aprendi já bastante com a Nana, já estou aprendendo bastante com a Vilma, e a gente tem o apoio dentro da SAP, da nossa área jurídica, da nossa área de comunicação, né? Temos apoio dessas redes, como eu comentei, do BWN. Eu vi aqui na presença, aqui com o meu apoio da SAP na minha apresentação, a Mina Branconaro, que é a nossa advogada. Obrigada, Mina, por todo o apoio aí a esses processos e a gente garantir esse ambiente seguro, esse ambiente respeitoso que a gente fala tanto dentro da SAP. Vi que tem o Ricardo Correia, que representa aqui a rede da Business Woman Network, e a gente tem orgulho em falar que a gente traz os homens também para falar sobre isso, é muito importante isso, e, enfim, eu acho que basicamente é isso que eu queria apresentar, e quero abrir as perguntas, dúvidas também dos participantes, para que a gente possa falar mais a respeito. Muito obrigada. Perfeito, Eliane, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada de novo, Eliane, Nana e Vilma. Acho que o objetivo aqui, gente, era mais a gente conseguir trazer esses 3 pontos de vista, obviamente, que conversam entre si, mas um pouquinho diferentes para a gente conseguir tratar sobre esse assunto. Agora, então, é o momento das perguntas e respostas. Então, como eu falei, caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa para alguma das palestrantes, eu peço, por gentileza, que mande no nosso Q&A para a gente conversar. Caso não, a gente também, todas as palestrantes demonstraram os e-mails. Se vocês quiserem falar diretamente com alguém com algum assunto um pouquinho mais delicado, pode mandar um e-mail também, tá? Vamos ficar mais um minutinho para ver se alguém tem alguma dúvida. Nesse meio tempo, então, eu já vou colocar aqui a pesquisa de satisfação do evento, tá? Então, se vocês puderem responder, a gente agradece, para a gente conseguir até melhorar para os próximos eventos. Daí eu não sei, né, Navi, Meliane, vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Eu gostaria só de pontuar a importância, novamente, apesar de parecer um tema já conhecido por muitos, que é a questão da assédio, às vezes parece desinteressante, mas o fato é que nós estamos no processo evolutivo, né? Esse processo evolutivo, ele vai caminhando, e a pandemia trouxe isso para a gente, né? A pandemia trouxe a importância de nós termos essa atenção, que muitas vezes poderá passar até despercebido nesse momento até da pandemia. Mas é muito interessante a matéria que a Você RH trouxe, pelo menos a última matéria dela, e que eu vou ler aqui rapidamente a capa dela, não estou fazendo propaganda da revista, não, mas ele fala assim: o ano da saúde mental, que é o ano de 2020. 7 em cada 10 brasileiros estão com medo acima do normal devido à pandemia da Covid. Essa vulnerabilidade acelerou uma tendência nas organizações,
cuidar do psicológico dos funcionários. Os gastos com doenças psíquicas chegarão a 6 trilhões de dólares até 2030. Então, esse é um ano atípico e que traz isso, de uma certa forma, a atenção que a gente tem que dar para o aspecto do assédio, ele é real, ele vai ser importantíssimo, porque ele vai estar voltado à questão da saúde. Então, não é só a questão do ambiente, um ambiente que vai atrair talentos e que vai manter talentos numa empresa, mas eu acho que é mais do que isso. Qual é a credibilidade ou a reputação organizacional que as empresas terão diante das políticas que elas implementam e que elas praticam, né? Então, isso vai ser extremamente cobrado das empresas nesse sentido, né? Então, eu chamaria atenção mais para isso. Obrigada a todos. Obrigada, Vilma. Só já também falando um pouquinho das perguntas que já foram colocadas, sim, a gente vai colocar, eu acabei de colocar aqui compartilhar minha tela, esse webinar vai para o canal do YouTube da Câmara, tá? Então, entre hoje e amanhã, vocês já vão conseguir dar um replay para quem perdeu o começo, alguma explanação de alguma das palestrantes. Mas, a gente tem aqui uma pergunta voltada para quais são os cuidados que as empresas precisam ter em relação ao assédio, não apenas com mulheres em tempos de home office, pensando em limites com relação às horas de trabalho. Viu, eu acho que você falou bastante disso, né, do poder da desconexão. Não sei se você quer falar um pouquinho de como as empresas devem tratar sobre isso. Nós sabemos que nós temos 2 grupos de pessoas que trabalham numa organização. Aquelas pessoas que têm horário de trabalho, que têm horas de controle, e tem as pessoas que não têm o controle. A gente tem que lembrar que essas 2 categorias de pessoas, elas têm a proteção da lei, né? Então, o que é que o legislador quer e o que é que as autoridades buscarão e o que esses projetos de lei que eu acabei de mencionar buscam? Não é penalizar a empresa. Na verdade, é para dizer para a empresa, olha, você procure adotar as melhores práticas ou dentro daquilo que você puder fazer para a estrutura da sua produção de trabalho, mas que, de uma certa forma, não represente um sacrifício tão grande a ponto de você tornar prejudicial à saúde desse trabalhador, seja físico ou seja mental. Simples como é. Então, eu acho que esse controle, na verdade, vai muito do olhar do gestor, muito do olhar do responsável do negócio, né? Então, dizer, bom, mas nós temos que fazer a entrega do trabalho, a gente tem aqui essa meta para cumprir e tudo mais, ok, eu acho que tudo isso faz parte, até porque uma empresa vive disso, né? Vive da produção do lucro, faz parte, mas também, cada vez mais, ter esse olhar bastante forte em relação a isso, principalmente dentro do novo normal que nós teremos após a pandemia, tá? Eu gostaria de comentar também um pouco, complementando aqui a Vilma, né? Esse é um tema extremamente importante para nós, ele não é um tema novo, né? Essa questão da desconexão, essa questão de quanto a vida que a gente vive, né? É muito complicado hoje você lidar com esse equilíbrio, né? De vida pessoal, vida profissional, porque cada vez mais a gente é demandado, né? Enfim, conhecimento, tecnologia. Eu acho que a gente entra muito facilmente nesse ritmo. Então, não é uma preocupação só agora, depois da pandemia, mas ela agora se potencializou, né? Nós temos uma preocupação muito grande com isso, nós já estamos nos preparando, junto ao nosso time legal também, nosso time de RH está trabalhando nisso, fiquei muito feliz de ver que existe que existe um projeto de lei que possa ser que vire uma lei, porque eu acho que a gente precisa ter suporte como recursos humanos, como empresa, para poder prover essa situação e saber exatamente como a gente deve lidar com tudo isso. Existem empresas que a gente sabe que são bastante radicais, vamos chamar assim, né? Elas vão cortar o acesso a partir de tal momento. É muito difícil a gente saber qual a medida correta, né? Então, a gente sabe que tem uma responsabilidade individual também, né? Dos profissionais de colocarem esse limite, né? Pode parecer
estranho, mas é uma verdade, né? A gente também tem que colocar o nosso limite. Uma coisa que a gente vem falando muito durante a pandemia, e aí não só por conta disso, até por conta de assédio moral, não se caracterizar, né? Que a pressão, enfim, e a questão da saúde mental e a saúde física e o cuidado, né, com a pessoa, é o quanto a gente vem desde o início trabalhando. Eu não comentei ainda todas as minhas funções, todos os meus chapéus dentro da companhia, mas eu também fiz parte desde o início de março. Nós já começamos o comitê de crise, né, para a questão da pandemia na SAP. Eu sou parte desde então. Nós já nos preocupamos primeiro como está todo mundo em casa, está todo mundo bem, todo mundo conseguindo trabalhar, mas assim, estar bem, o que seria esse estar bem? Nós tivemos que, como que eu ia falar com no SAP Brasil, que eu chamo, é São Paulo e Rio de Janeiro, como que a gente ia falar com 1.000 pessoas e saber se elas estão bem? Através dos gestores, através da liderança. Então, a gente se preocupou, esse comitê de crise, em falar com a liderança, para que a liderança se aproximasse mais ainda dos funcionários que estão em casa, né? Desde então, entender como está a situação dele, né? O que ele está vivendo em termos de filhos, na escola, com aula, né? Por outro lado, enfim, várias questões que a gente muitas vezes não sabe, cuidando de um parente, cuidando de uma pessoa de idade, e todo esse medo, né, que todo mundo passou em relação a pandemia. Então, eu acho que eu queria trazer isso porque eu acho muito importante, é um tema extremamente importante, e a gente quer lidar com isso da melhor maneira e respaldados também através da legislação, sem dúvida nenhuma, como comentou a Vilma. Ótimo, Eliane, muito obrigada. Até aproveitando a sua fala, a gente teve uma última pergunta do Ives, que agradeceu a presença, né, também do evento, mas queria saber sobre um pouquinho das diretrizes da SAP Global. Se isso, tudo que você falou, é uma coisa única e exclusiva para a SAP do Brasil, ou de alguma forma isso já está cementado, vamos dizer assim, nas diretrizes globais da empresa? Sim, é a diretriz global, mas, por exemplo, quando a gente fala em diversidade e inclusão, por exemplo, né, existe uma área global que cuida desse tema, só que cada região ela é responsável por desenvolver ações, né? Então, a gente está respaldado na estratégia da companhia global, porém a gente tem, vamos dizer, a liberdade de trabalhar localmente com as nossas ideias. A gente tem uma liberdade, por exemplo, de criar esses projetos localmente, até porque a gente precisa tropicalizar, né, e customizar aí para a nossa realidade. Então, muito do que eu falei aqui são projetos bem locais. A questão, por exemplo, da saúde mental, como a Vilma comentou, é um tema de 2020, né? A gente tem a sorte, talvez, de ter começado isso em 2019, né? Foi uma iniciativa da SAP Brasil, quando a SAP Global lançou esse tema em 2019, uma preocupação do nosso CEO na época, global, a SAP Brasil já lançou, porque era uma questão muito forte dentro da organização, a preocupação, né, com a saúde mental, e, enfim, do nosso país também, né, as pesquisas dizem, né, o quanto a preocupação, por exemplo, com jovens, né, nós temos um laboratório no Sul, que vinha trazendo, a área de recursos humanos trazendo muito fortemente esse tema. A nossa área de RH foi muito procurada por jovens, falando sobre esse tema que estavam sofrendo psicologicamente e emocionalmente, né? Então, o quanto isso reflete a nossa sociedade, né, de jovens, o alto índice de suicídio, né, e nós nos preocupamos muito com isso e já lançamos a campanha localmente. Então, eu diria que a SAP Brasil realmente tem sido pioneira em algumas dessas ações que eu estou comentando, tá? Mas é uma diretriz global, sim. Perfeito, Eliane, muito obrigada. Pessoal, eu acho que é isso, então. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos e agradecer também pessoalmente, mais uma vez, Eliane, Nani e Vilma, por tirarem um tempinho da agenda para ficarem com a gente essa manhã, conversando, como a gente falou, de um tema delicado, mas super importante de colocar em pauta, né? Meus agradecimentos de novo em nome da Câmara Brasil-Alemanha. A gente vai colocar novamente esse webinar no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem com a Câmara, por favor, só mandar um e-mail nesse que a gente colocou aqui na tela, tá? E a gente também passa depois os contatos da Eliane, da Nana e da Vilma, caso alguém queira
ter um contato mais específico com alguma das três. Mas é isso, pessoal, muito obrigada e até a próxima. Obrigada a todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.